Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do historiador alemão Rainer Zitelmann. Novo estudo refuta a teoria do aumento da desigualdade. O Rainer começa dizendo que se uma tese é repetida centenas de vezes, muitas pessoas acabam acreditando nela. Se ela é repetida milhões de vezes, quase ninguém duvida. E os Estados Unidos, em particular, são citados repetidamente como um exemplo de como a lacuna entre os ricos e os pobres está constantemente aumentando. Esta, ao menos, é a teoria mais largamente reconhecida. Porém, dois especialistas do Escritório de Análise Tributária do Departamento do Tesouro nos Estados Unidos e do Comitê Conjunto de Tributação do Congresso dos Estados Unidos provaram em um ensaio de quase 50 páginas no Journal of Political Economy que essa tese simplesmente não procede, não é verdadeira. Então, fica aí mais um argumento para os defensores do capitalismo, da economia de mercado apreciarem. Os antiliberais costumam enfatizar coletivos, pertencimentos a grupos, em detrimento da dignidade e das peculiaridades do indivíduo. Nesse sentido, vai a crítica do Gabriel Wilhans às cotas raciais, no artigo Por que as cotas raciais deveriam acabar? E ele relaciona uma série de falácias usadas para defender as cotas raciais e vai desmontando uma a uma. No fim, por exemplo, ele vem dizendo que a desculpa da dívida histórica para justificar as cotas entra em frontal contradição com a análise dos fenótipos, da aparência física das pessoas. Ora, não poderia um descendente de escravos, hoje no Brasil, por exemplo, estar mais embranquecido depois de gerações de miscigenação? Não poderia o contrário acontecer também? Né? Alguém que não é escravo gerar uma descendência de pele mais escura? Mas, claro, não há critério alternativo. Não podem apelar à genética, pois é justamente ela que demonstra a ficção que é a ideia de raça aplicada ao ser humano neste sentido. Não podem, portanto, que tal então testar a ancestralidade? Qual o percentual de ascendência africana daria direito à cota? 70%, 40%, 10%? Porque todos nós, em tese, temos a ascendência africana. A análise fenotípica é o que resta, e ela serve para satisfazer a fetiches identitaristas e racialistas, não como política pública de qualidade. Agora vamos analisar um serviço prestado no mercado, especificamente no contexto brasileiro, um texto do Roberto Rachevsky, Os aplicativos e a exploração do governo. Ele vai defender que os aplicativos não exploram os entregadores de produtos. Eles apenas geram oportunidades que não existiam antes, para eles trabalharem e ganharem o seu salário. Quem explora as oportunidades criadas pelos aplicativos são os consumidores, os que aderem ao serviço, que pedem o produto e a entrega dele, para aproveitarem oportunidades que sem os aplicativos não existiriam. No entanto, faz-se um apelo ao Estado para policiar as relações de trabalho entre os entregadores e as empresas que usam serviços de aplicativo, para regular aplicativos. Quer-se, como sempre, o dedo do governo, onde ele não é demandado. Um governo bastante atacado nesse caso, de muitas maneiras, dirá o nosso autor, mais uma vez o Roberto Rachevsky, injustamente, é o governo de Israel, que está em guerra contra o Hamas. Sobre isso, o artigo Sobre o fim da guerra contra o Hamas. O Rachevsky sustenta que numa guerra contra um inimigo como o Hamas, que quer simplesmente a aniquilação do seu oponente, que ele deixe de existir, desapareça da face da terra, não há trégua, não há cessar-fogo, a não ser, diz o Rachevsky, quando a vitória foi consumada. Quando o exército que provocou as hostilidades se declara rendido incondicionalmente, porque já não oferece mais nenhum tipo de ameaça presente ou futura. Não há diálogo e não há negociação possíveis, porque o Hamas quer a destruição do inimigo pelo simples fato da sua existência. E aí o Rachevsky faz uma comparação com o nazismo, dizendo que, a rigor, combater o Hamas é tentar desnazificar a Palestina,
Porque o que eram os nazistas senão uma força política que nutria ódio contra determinados grupos apenas por eles, pelas pessoas ali presentes pertencerem àquele grupo pelo mero fato da sua nascença. Eram de uma raça inferior na cabeça dos nazistas. Os judeus são inimigos do Hamas pelo simples fato de serem judeus. E ponto final. O Hamas quer vê-los mortos. Quer empilhar os seus cadáveres. Então, não tem como conversar com uma pessoa assim. Uma pessoa assim só quer a sua morte. Ela só vai estar satisfeita com a destruição da sua vida e da possibilidade de existência dos seus descendentes. Então, é isso que sustenta o Rachevsky no seu texto. E aí nós temos um texto do João Luiz Mauad na série A Sabedoria de Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero, nascido em 106 a.C., falecido em 43 a.C., foi jurista, político, escritor, orador e filósofo da República Romana, eleito cônsul em 63 a.C. Uma figura ilustríssima da história do pensamento humano, pensamento social, pensamento político, um estadista que exerceu uma grande influência tardia sobre os liberais. Quando os liberais surgiram, os primeiros liberais foram influenciados pelas noções republicanas de Cícero. Então, é um autor que vale a pena a gente estudar e vale a pena a gente conhecer. Nós temos mais um texto do Mauad na série A Sabedoria na liderança, mas antes um texto de minha autoria, Presunção de Coisa Nenhuma. O que temos sobre Maduro são certezas. Esse texto foi publicado originalmente na revista Oeste e é uma reflexão sobre as declarações do presidente Lula, dando conta de que Maria Corina Machado, liderança da oposição venezuelana, estaria numa situação parecida com a dele, de perseguido político, né? E, na verdade, simplesmente foi decretada a sua inelegibilidade, bastaria ela parar de chorar e indicar outra pessoa para ser candidata da oposição no seu lugar, como Lula fez em 2018. Meus amigos, o Lula foi preso por corrupção, porque ele liderou o país durante os maiores escândalos de corrupção, talvez, da história das repúblicas do mundo. Do mundo! Maria Corina Machado, qual foi o crime que cometeu? Opor-se a uma ditadura. Uma ditadura. Que, segundo Lula, na mesma declaração, deve ser tratada com presunção de inocência, acreditando-se a princípio de boa-fé que a Venezuela fará uma eleição justa. É impossível conceder a este apelo de Lula, porque todos nós sabemos que a Venezuela é uma ditadura assassina da pior espécie, que mata o seu povo, quer pela perseguição, pela opressão, pela prisão política, quer de fome, de miséria, forçando milhões a saírem e fugirem do território nacional. Como tratar um país como esse com presunção de inocência? Como tratar um tirano como esse com presunção de inocência? Nós temos certeza de que ele é um criminoso, um ditador, um assassino. Assim como nós temos certeza de que Lula não tem nenhum caráter. Agora sim, na liderança do Yellow Flash de hoje, de João Luiz Mauad, mais uma vez, a sabedoria de Fyodor Dostoiévski. O escritor e filósofo russo Fyodor Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 e morreu no dia 9 de fevereiro de 1881. E aí nós temos uma série de citações desse grande escritor russo que, de alguma maneira, dizem respeito aos anseios por liberdade. Esse foi o nosso Yellow Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.